Beleza, galera da biologia, vamos aí dar início à nossa videoaula, falando aí sobre o citoesqueleto. Acompanhe aí na tela aí. Bem, o citoesqueleto ele é formado por uma rede de filamentos proteicos que se prolongam no citoplasma. É uma rede estrutural, né, ela que vai dar formato às células. Tá? Então, as nossas células elas podem ter formatos estrelados, alongados, tá? Então, o que vai dar sustentação a esse formato é principalmente esse nosso esqueleto, que funciona também muito semelhante com o esqueleto humano. Então, ela vai ser responsável pelos movimentos celulares, tanto de transporte interno de organelas, as organelas elas não ficam boiando no citoplasma, e também com relação ao transporte de cromossomos durante a mitose. Tá? E de maneira geral, ela tem uma estrutura muito dinâmica, que ela é capaz de se organizar e se desorganizar de acordo com o momento que a célula esteja. Com relação à composição do citoesqueleto, ele é formado basicamente por três filamentos, que são os filamentos de actina, que você pode ver aqui, que é um filamento talvez um dos mais fininhos que tem, formado por algumas bolinhas aqui, que são as nossas proteínas, os filamentos intermediários, que já tem uma estrutura um pouquinho maior, e por último, o maior dos filamentos, que seria os filamentos ou filamentos microtúbulos ou simplesmente microtúbulos. Repara que dentro da estrutura da célula, a gente vê que as organelas elas estão ancoradas aos diversos tipos de estruturas ali, seja filamentos intermediários, sejam os filamentos de microtúbulo, tá? Ou mesmo os filamentos de actina. Tá? Então, existe uma trama, existe uma rede, e qual fica ancorada desde a superfície da membrana plasmática até o interior da célula, constituindo então esses três elementos principais. Tá? Dentre as funções, a gente pode ter aí a motilidade celular, o transporte de organelas, o próprio processo de divisão celular, né, e o transporte celular de uma maneira geral. Os filamentos de actina eles são extremamente dinâmicos e eles são formados por subunidades. Ela representa aí uma unidade fundamental, né, dessas estruturas, que pode ser tanto da tubulina como da actina, tá? E depois ela pode se agregar e se juntar, né, através de um processo energético, formando aí uma estrutura mais alongada que a gente denomina aí de polímero. Então, eu posso ter separados os monômeros e junto os polímeros. Então, de acordo com a necessidade da célula, se ela tiver algum estímulo, por exemplo, aí aqui para a esquerda, ela vai se agregando às moléculas e vai fazendo prolongamento, expansão citoplasmática. No momento que a célula está de repouso, que ela não está recebendo nenhum estímulo, ela pode desagregar todas aquelas moléculas e depois, recebendo um novo estímulo, ela pode voltar a reagrupar as moléculas e ir na direção daquele determinado estímulo. Lembrando que essas ligações elas são ligações fracas, que podem ser rompidas com facilidade, porque elas são fazendo ligações não covalentes. Então vamos falar do nosso primeiro tipo de microfilamento, que é o microfilamento de actina. A actina então, é uma proteína globular, ela é a principal proteína do citoesqueleto, ela constitui aí 20% das proteínas totais de uma célula. Lembrando que na circulação a principal proteína no sangue é a albumina, mas dentro da célula é a actina. Quando ela é polimerizada, ela vai formar esses filamentos, tá, para o citoesqueleto, e ela participa do processo de contração, de mobilidade celular, da divisão celular, da divisão da citocinese, da divisão de duas células, do movimento de vesículas, entre outras funções aí. Aí ela consegue fazer o processo de interação com as diversas membranas celulares. Filamento de actina, então, para que ele possa fazer o processo de polimerização, né, formando então essa rede de microfilamentos, que vai ter como propriedade ser um gel semissólido, ele vai conseguir fazer isso através da adição de subunidades, e essa adição ela é feita através de uma moléculazinha energética que é o ATP. Tá? Então esses filamentos são particularmente abundantes junto à membrana plasmática e vão permitir o suporte mecânico, forma da célula, o movimento de superfície. Tá? Lembrando que a gente sempre vai ter um lado que é mais polarizado, que é o lado que vai ser agregado às moléculas que estão carregadas
positivamente com a molécula de ATP, e depois que esse ATP ele é condensado e permite a ligação química desse monômero com o filamento de actina, ele também pode ser desagregado quando eu quebro esse ATP e gera ADP mais PI, e eu vou perdendo as minhas moléculas ali. Então, cada monômero de actina faz uma rotação no filamento, então perceba que ele fica num formato aqui, uma setinha, num formato aqui de como se fosse uma hélice, né? Uma dupla cadeia. Ela parece até com DNA, né? Então ele vai fazer uma dupla hélice aqui. Tá? Então ele tem uma cadeia de bolinhas e depois ele vai ter uma outra cadeia aqui de bolinhas aqui. Todos eles aí formados dessa proteína da actina G, se junta formando dímeros, depois forma trímeros e depois ele vai constituir a molécula inteira, o cordãozinho, o polímero, a gente chama isso de F-actina. Tá? Então ele sempre vai possuir uma polaridade, que será importante para a definição do movimento da miosina, que a gente vai ver no processo de contração muscular. A organização dos filamentos pode ser de algumas formas diferentes, tá? Tanto ele pode fazer num formato paralelo, quanto ele pode fazer uma malha, que seria esse arranjo ortogonal aí. Com relação ao feixe paralelo, ele tem uma importância muito grande com relação à sustentação das microvilosidades intestinais. Para que serve uma microvilosidade intestinal? Essa microvilosidade ela aumenta a área de superfície do intestino, permitindo então que haja uma maior captação de nutrientes durante o processo digestório. Tá? Então o nosso intestino ele é cheio dessas microvilosidades e quem faz a sustentação dela é justamente essa malha, essa feixe aqui paralelo formada aí pelos feixes de actina. Particularidade com relação à microvilosidade, existe uma incapacidade do organismo, né, geneticamente, de alguns indivíduos, de não conseguir digerir uma proteína derivada aí de produtos, né, de base de carboidrato, que é o glúten. O glúten é uma proteína que está presente, por exemplo, no trigo e em outras farinhas também. E esse glúten, essa incapacidade que a pessoa tem de fazer a digestão do glúten, faz com que ocorra o acúmulo do glúten por cima da minha microvilosidade, fazendo com que haja uma redução do processo de absorção de nutrientes e gradativamente ocorre também um processo inflamatório. Dentro desse processo inflamatório ocorre destruição desses filamentos de actina e, consequentemente, uma destruição da microvilosidade, fazendo com que haja perda dessas microvilosidades e, consequentemente, eu vou reduzir aí a minha área de superfície corporal e a pessoa vai ter alguns sinais, né, característicos aí de patologia, que é, por exemplo, a redução da absorção de nutrientes, uma sensação de estufamento, a sensação, por exemplo, de azia, né? Então a pessoa começa a ter alguns sinais, dor abdominal e muitas vezes ela vai lá no gastroenterologista lá e o gastro vai pedir um exame de endoscopia ou uma biópsia, onde vai verificar esse processo de inflamação e a redução também do número dessas microvilosidades, que garante aí o diagnóstico para a doença celíaca. Além disso, existem também alguns marcadores bioquímicos, principalmente anticorpos, que vão também conseguir rastrear isso aí. Mas aí seria um exame um pouquinho mais específico. Tá? Mas aí é uma curiosidade que a gente tem com relação às microvilosidades e também a formação desses feixes de actina. As redes de actina elas vão estar ligadas aí, os filamentos de actina ficam ligados a algumas proteínas chamadas filaminas. Essas ligações elas formam uma malha tridimensional frouxa e que vai dar sustentação à superfície da célula. Isso aí é o que vai dar o formato da nossa célula, se estrelada, se ela vai ser alongada, se ela vai ser fusiforme, se ela vai ser cilíndrica, se ela vai ser pavimentosa. Tá? Então, quem vai dar esse processo de forma
de sustentação seria essa rede de actina aí ortogonal. As células epiteliais, principalmente, elas têm uma especialização de membrana, tá? Que faz com que essas células que são justapostas, coladinhas umas com as outras, elas também têm uma rede, tá? De filamentos de actina, tá? Que são responsáveis pelo contato com células adjacentes, né? São fibras de estresse, fibras que resistem à força, né? de rompimento para que evite aí soltar uma célula da outra, tá? O que garante esse tecido epitelial, lembrando pele, tá? Ele tem uma forte capacidade aí de resistir ao processo de tracionamento, tá? Então essas fibras de estresse são fibras de actina que promovem, né, o processo de adesão celular. Então essas fibras elas podem ficar agregadas também a outras proteínas que seriam as cateninas e as caderinas, tá? Então temos aqui as caderinas ligando de um espaço de uma célula a outra, ligada onde está essa estrutura aqui, que seria as nossas moléculas de cateninas. E depois a gente teria lá os filamentos de actina. O filamento de actina, então, ele vai de um lado ao outro da célula e depois conecta a essa estrutura, promovendo então o processo de adesão celular. Além disso, também é conhecido os movimentos que existem de algumas células, principalmente células fagocíticas, tá? Além das projeções que a gente tem da microvilosidade intestinal, teríamos também essa capacidade que tem alguns macrófagos de fazer a expansão citoplasmática através de pseudópodes, para fazer um englobamento de partículas sólidas durante o processo de fagocitose, tá? Então, também esses movimentos são decorrentes da polimerização dessas moléculas de actina. Então, resumo aí desses filamentos: a gente está presente nas microvilosidades, vai dar sustentação às células, né, junto à membrana plasmática, dando o formato da célula, em processos de expansão citoplasmática, em fagocitoses, tá? A expansão é promovida também pela polimerização de actina, e durante a divisão celular, a última etapa, que seria a citocinese, você faz um anel contráctil, que vai permitir então a separação dessas duas células. Sem dúvida alguma, um dos principais papéis da actina é a participação junto com a molécula de miosina durante o processo de movimento celular. Então, esses filamentos de actina eles são associados a proteínas de miosina, que são responsáveis então pelos movimentos celulares. A miosina é um motor molecular que ela vai converter ATP em energia mecânica, ela vai gerar força e movimento. Portanto, ela vai ser responsável pelo processo de contração muscular, pela divisão celular, pelos movimentos celulares. A molécula de miosina ela é reconhecida originalmente como ATPase, presente em músculos lisos e estriados. Ela é conservada na cabeça porque ela consegue fazer a ligação de actina e ela também hidrolisa o ATP, né, gerando ADP mais PI. Mas ela é variável na cauda, fazendo uma interação com algumas moléculas, tá? O genoma humano possui aproximadamente 40 genes diferentes para a formação das miosinas, e a forma ela define a velocidade com a qual se deslocam os feixes aí de actina. Então, o processo de contração muscular é uma especialização das células musculares. O músculo, como modelo para o estudo do movimento em nível celular e molecular, né, é caracterizado na musculatura, né, ter dois tipos principais: ou ele possui processo de estriação, como é o caso, por exemplo, no músculo estriado esquelético. Então se verifica que existe um bandeamento, algumas estrias, tá? Então o músculo estriado esquelético ele faz movimentos voluntários, enquanto que o estriado cardíaco ele bombeia o sangue através lá do coração e também através de movimentos involuntários, tá? E o músculo liso ele faz movimentos involuntários do estômago, intestino, útero e vaso. A questão dessa estriação é o fato de que você possui, né, no músculo lá essas estriações, como pode ver aqui. Cada miofibrila então ele vai ter um bandeamento
entre uma banda I, que seria uma banda mais clara, e uma banda A mais escura. Tá? Essa banda A, ela é dividida aí numa linha Z. Essa linha Z aqui é uma molécula de titina, né? E ela é agregada somente a moléculas finas de actina, enquanto que nessa região central eu teria aqui em azul os filamentos espessos, que seriam os filamentos de miosina. Tá? Então essa área toda mais escura a gente chama então de banda A. Tá? E essa aí seria a nossa unidade contrátil, né? Ou simplesmente sarcômero. Um sarcômero ele é formado de proteínas, que isso é a titina, que liga a miosina, né, da linha M até o disco Z. Né? Foi descoberto em 1954 e essa faz parte aí do processo de contração muscular. Tá? Então eu teria basicamente aí alguns elementos principais, tá? A linha M, disco Z, né, da linha Z, essa linha Z aqui formada pela molécula de titina, né? Em vermelhinho aqui seriam as moléculas de actina e em verde aqui o exemplo aí da molécula de miosina. Tá? Miosina ela tem uma particularidade, que é que sua cabeça ela tem várias pontes, tá? Ela tem vários pedacinhos aqui. Cada pedacinho dessa cabeça da miosina ele é capaz de grudar na molécula de actina. Tá? Então essas diversas cabeças aqui elas vão grudar na molécula de actina e que de alguma maneira ela consegue fazer um processo de movimentação. Esse processo de movimentação é chamado de modelo de Ponte-Pencil, tá? Onde que tem como característica principal, tá? Vou colocar um vídeo para que vocês vejam isso, tá? Existe um roteiro aí, né, de eventos que acontecem e basicamente o que acontece com relação ao processo de contração muscular é que para que ele ocorra a gente tem uma liberação, né, do nervo, né, de uma sensibilização de neurotransmissores. Esse neurotransmissor ele permite a chegada no feixe muscular, né, de um estímulo nervoso, e esse estímulo nervoso ele permite então que haja a liberação do retículo sarcoplasmático de cálcio. Esse cálcio ele vai se ligar às moléculas de troponina, que fazem com que haja uma modificação, né, uma modificação da abertura do sítio ativo da tropomiosina, e a tropomiosina então ela expõe algumas regiões de actina que permitem então uma ligação química com a molécula de miosina. Tá? Então na presença de cálcio é exposto na actina através dessa mudança formacional da troponina esse sítio de ligação. E uma vez que tem esse sítio de ligação aberto, a miosina ela consegue ligar a cabeça, tá? Essa cabeça ela se liga automaticamente nessa região e, consequentemente, na presença de ATP ocorre então uma modificação, isso é um movimento muito rápido, onde que eu tenho uma modificação da cabeça da miosina e esse movimento da cabeça da miosina acaba fazendo o desprendimento, né, a utilização da energia e, consequentemente, faz um desligamento, gerando então ADP e PI. Então, eu só consigo ter processo de contração muscular promovido pela ligação do ATP e, consequentemente, fazendo esse movimento. Caso eu não tenha molécula de ATP, a minha molécula de actina ela se liga à cabeça ali da miosina e ela fica grudada, ela não consegue mais se desligar. Né? E é o caso, por exemplo, do rigor mortis, quando a pessoa faz o falecimento, ela fica totalmente endurecida, porque todas as minhas moléculas de miosina acabam se ligando à molécula de actina, travando aquela musculatura naquele momento ali. Tá? Então seria um exemplo aí da não utilização da energia para fazer o processo de contração muscular.
contração faz com que a energia faz com que ligue e desligue automaticamente esse processo aí, fazendo com que haja várias cabeças aí se ligando autônomos a essa molécula de actina. Ela permite então esse movimento. A gente vai ver isso num vídeo, fica muito mais fácil da gente estar entendendo. Então temos aí também a miosina, que algumas miosinas não convencionais, que não formam filamentos, mas que elas ficam envolvidas em outros tipos de movimentos celulares, como por exemplo transporte de vesículas e organelas, fagocitose, emissão de pseudópodos, tá? Existem caudas que se ligam a organelas e fazem também movimentação sobre o esqueleto da actina. Então você vê que a gente tem aí a miosina 1, né? Essa miosina ela pode se ligar ao filamento de actina e faz com que haja, né, conforme vai se ligando as miosinas com a actina, eu promovo então o deslizamento dessa minha vesícula ali. Um outro tipo de filamento que a gente tem é o microtubo, um dos mais conhecidos também, que ele forma, na verdade, cilindros ocos, ele não vai fazer aquele cordão, como acontece no caso da actina, tá? É uma estrutura maior, uma estrutura dinâmica, um constante processo de organização e desorganização, muito semelhante também à molécula de actina, tá? Ele vai definir a forma da célula, vai promover o processo de locomoção, transporte intracelular de organelos, a separação dos cromossomos aí durante a mitose. Ele, diferente da molécula básica, do monômero básico da actina, no microtúbulo existe um monômero que é a tubulina, que é uma proteína globular. Tá? E tem vários arranjos aí das formas alfa e beta. Então, ele vai formar um dímero, alfa e beta, que é o verdinho e o azulzinho, tá? Formando então 13 filamentos que são unidos, e esses 13 filamentos eles vão formando uma cadeia, né? E essa cadeia então vai formar esse cilindro, né? Como se fosse um tubo, um canudo, tá? Formando então esse filamento grosso, que é o filamento aí do microtubulo, tá? Assim como os filamentos de actina, ele também são estruturas polares. Então, na extremidade positiva tem um crescimento rápido e na extremidade negativa tem um crescimento mais lento. Lembrando que esse crescimento é quando eu tenho a adição de novos dímeros. E a extremidade negativa é quando eu tenho a retirada dos dímeros. Então, é exatamente isso aqui. Na presença de GTP, que é a outra molécula, quanto que na actina quem ativava era o ATP, no microtúbulo quem ativa a união dos dímeros é o GTP. Então, conforme eu tenho moléculas de GTP dentro da minha célula lá, energeticamente, ela vai fazer com que haja a agregação de novas moléculas e o meu microtúbulo está crescendo. Ao contrário, se eu estou perdendo, se esse GTP ele é utilizado para agregar e ele vira GDP mais PI, ele começa a desagregar as minhas moléculas. Tá? E aí eu tenho uma redução do tamanho da minha estrutura do meu microtúbulo. Que aí a gente faz o processo, né, de hidrólise. O microtúbulo ele tem uma participação muito significativa, principalmente no processo de divisão celular, que ele vai ser o responsável por ligar os cromossomos, tá? E fazer a divisão da quantidade de material genético, de cromossomos entre as duas células. Durante o processo do câncer, o que a gente tem é uma divisão celular extremamente acentuada, formando novas moléculas e, consequentemente, uma das formas que a gente tem de barrerar a produção de uma nova célula é bloquear o processo de divisão celular. E para bloquear o processo de divisão celular, algumas drogas podem ser utilizadas, entre elas essas drogas que a gente chama de quimioterápicos, tá? Eu teria lá exemplos aí da colchicina e da colcemida, que elas conseguem de alguma maneira barrerar esse processo e bloquear em determinado momento a adição ou a retirada de determinados elementos ali.
Então, por exemplo, a colchicina e a colcemida, elas inibem a polimerização dos microtúbulos. Então, não vou deixar estar agregando mais, tá? Então, tem aqui a colchicina, a colchicina aqui, né? Evitando então o processo de agregação de novos microtúbulos. Se a droga está aqui, ela não consegue agregar mais e, consequentemente, eu consigo estar fazendo aí a inibição dessa divisão celular. Existem outras drogas também, né, tratamento, como a vincristina e a vinblastina, que também vão inibir esse processo aí de adição de novas subunidades, e eu consigo então, portanto, barrerar esse processo aí de formação dos microtúbulos. Então, o microtúbulo, onde que é formado o microtúbulo? O microtúbulo ele é formado numa estrutura denominada centrosomo. Esse centrosomo ele existe sempre próximo ao núcleo, tá? E durante o processo de divisão celular, esse centrosomo, que é formado por estruturas de centríolos, ele faz a duplicação desses centríolos, e esse centríolo então ele vai se posicionar em dois polos, né? E durante a formação da divisão celular existe uma fase que é a metáfase, onde que ocorre o enovelamento dos cromossomos, e os cromossomos eles ficam alinhados no centro da célula. Então existe uma expansão da produção dos microtúbulos que vão se aderir a essa moléculazinha, né, essa cromátide, e consequentemente numa segunda fase, que é a anáfase, ela faz a quebra, o tracionamento de uma cromátide para um lado da célula, e o outro microtúbulo vai fazer o tracionamento para o outro lado da célula também. Tá? Então eu vou ter um lado para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. E consequentemente eu divido todo o meu material genético que estava aqui no meio para um lado e para o outro. Então o centrosoma aí tem estrutura, que é o centríolo. O centríolo aí é formado de 9 tripletes, tá? E esses tripletes, então, a partir dali é que vai nascer a estrutura propriamente dita do microtúbulo ali, lá no centrosoma. Então, a organização dos microtúbulos durante a mitose foi o que estava lá na outra imagem, né? Então eu tenho a expansão, tenho lá no centrosoma a formação do centríolo. O centríolo ele emite os microtúbulos para a célula. Durante o processo de divisão celular existe uma duplicação, né, desse centrosoma. Eu vou duplicar lá o meu centríolo lá e, consequentemente, cada centríolo ele vai ficar localizado em um polo da célula. Durante o processo de divisão, de duplicação do conteúdo genético, esse material genético ele vai ficar organizado na forma de cromossomos, e o cromossomo vai ficar alinhado no centro da célula na fase da metáfase. E aí eu tenho a expansão dos meus microtúbulos que grudam nessas cromátides e elas conseguem quebrar esse cromossomo. Lembrando que o cromossomo ele é formado de duas cromátides, duas perninhas, né? Então eu tenho lá um microtúbulo que gruda numa perninha daqui e outro que gruda na perninha dali e faz a força lá de tracionamento e quebra esse conteúdo para um lado e para o outro. Existem ainda outros microtúbulos, né, denominados motores, que são responsáveis aí pela movimentação de outras organelas, né, transporte intracelular, né, vesículas, né, faz a separação de cromossomos, né, faz o batimento de cílios. Tá? Então, assim como no caso da actina, a movimentação é realizada por proteínas motores que usam também energia na forma de ATP. Então, a gente tem as cinesinas e as gineínas que fazem aqui o papel da miosina. Então eu tenho uma molécula aqui de actina e eu vou ter lá a gineína e a cinesina que vão se grudar, logicamente, algum tipo de organela, e fazendo então com que haja um movimento dessas organelas através desse trilho que seria lá esse microtúbulo ali, naquela região ali. Tá? Então tem a formação do microtúbulo, a ligação das gineínas. A gineína funciona como sendo uma miosina e o microtúbulo funciona como se fosse um trilho de actina, né? Que na verdade vai ser
o próprio microtúbulo ali. Tá? A gente tem mais de 100 tipos diferentes de cinesinas no corpo e cada uma delas aí é responsável pelo transporte de algum tipo de organela. Então, exemplificando aí, a gente pode ter uma vesícula e essa vesícula está ligada a uma molécula de dineína ou de cinesina e ela consegue fazer um movimento. Né? Se for um movimento mais externo, para o lado positivo, né? Então quem vai carregar é a minha molécula de cinesina. E se for um movimento mais interno para a célula, pode ser feito através da minha molécula de dineína. Tá? É o que acontece, por exemplo, no neurônio, quando vai fazer um processo de transmissão de algum impulso nervoso, que tem as vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores, né? Então esse movimento também pode estar acontecendo, né, dentro dessas moléculas que são transportadas pelo axônio, e assim como também existem algumas moléculas que são transportadas pelas vesículas que são formadas pelo Golgi até determinadas regiões aí. Essa parte aqui da separação dos cromossomos já foi explicado com relação à polimerização e à despolimerização. A força de tracionamento que acontece aqui para puxar de uma cromática para um lado e uma cromática para o outro é formada exatamente pelo processo aí de despolimerização. Então a polimerização ela vai fazer a formação para grudar e para desgrudar, depois que grudou ela vai fazendo a despolimerização para arrastar isso para um dos eixos, para um dos polos aí da célula. E para finalizar, os microtúbulos, né, essas estruturas, elas também estão correlacionadas com também a formação de cílios, tá, em algumas estruturas das nossas células, né, que possuem cílios em alguma do trato respiratório e também com relação à formação da cauda do espermatozoide, formando aí um flagelo. Tá? Então, também essas duas estruturas, para que haja um processo de movimentação, existe aí uma estrutura chamada axonema, que é formado também por esses dímeros, tá, de tubulina, que tem um arranjo espacial, né, 9 externamente e 1 internamente. Ok? Fechamos aí essa aula e vamos aí para a nossa próxima aula.